Olá, caros amigos do canal History of Science. É com muito gosto que estou aqui a falar convosco da reforma pombalina da Universidade de Coimbra, aquela que é considerada a reforma mais marcante de toda a história da Universidade de Coimbra, cujos estatutos de 1772 marcam o início dessas profundas alterações que se operaram naquela que é a mais antiga universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra. Esta reforma, a reforma vulgarmente dita como reforma pombalina, porque foi elaborada pela mão ou tutelada pelo Marquês de Pombal, ministro do Reino de Dom José, esta reforma, dizia eu, é uma reforma que é marcada pela introdução e pela renovação do ensino experimental da Universidade de Coimbra. Mas não se pode pensar que esta reforma foi uma reforma que atingiu ou que se operou unicamente nas ciências experimentais ou nas ciências naturais. Os estatutos da Universidade de 1772 são compostos por 3 livros, um deles que abarca a teologia, o outro que tem que ver com as leis, o direito canónico e aquilo que era depois a chamada Faculdade de Leis, e o terceiro livro, que é o livro das ciências naturais e filosóficas, que era devotado ao ensino da medicina e ao ensino das chamadas ciências filosóficas, que eram as ciências físico-químicas, a botânica, etc. E também a chamada Faculdade de Filosofia. Com a reforma pombalina da Universidade, são fundadas 2 novas faculdades. A Faculdade de Matemática e a Faculdade de Filosofia. Estas vieram-se juntar às 4 já existentes de Medicina, Leis, Cânones e Teologia. O objetivo era introduzir ou renovar o ensino das ciências experimentais na universidade. Voltando outra vez a Hermann Boerhaave, que teve como um dos seus principais discípulos Ribeiro Sanches, o português Ribeiro Sanches, que trabalhou com ele em Leyde e que o Marquês de Pombal foi chamar para o apoiar na construção dos novos estatutos médicos. Hermann Boerhaave dizia que o médico, ou se quiser ser bem formado, tem que ter aulas à cabeceira do doente. Por isso ele dizia que qualquer universidade que tenha uma faculdade de medicina, a faculdade de medicina tem que ter um hospital, tem que ter um hospital onde existam aulas práticas para os alunos de medicina, tem que existir um jardim botânico, onde existam plantas medicinais para os alunos fazerem estudos e para preparar medicamentos para os doentes do hospital. Tem que existir um laboratório químico, porque tem que haver uma boa formação química por parte dos alunos, e também outras áreas das ciências, como a física, que era também importante para a formação dos alunos de medicina. Ora, a reforma pombalina da universidade, no que respeita à medicina, entronca exatamente em toda esta situação. Na Universidade de Coimbra foi construído um hospital, na Universidade de Coimbra foi construído um laboratório químico, na Universidade de Coimbra foi construído um dispensatório, um gabinete de física, um jardim botânico, cujo objetivo, desde logo nós, ao consultarmos os estatutos, verificamos que, desde logo, um dos objetivos prioritários da fundação desses estabelecimentos era justamente o apoio à Faculdade de Medicina. Mas os alunos, para entrarem no curso de Medicina, teriam que ter frequentado matemática e teriam que já ter também 3 anos de filosofia. Ou seja, eles tinham que aprender os conceitos básicos das ciências naturais e filosóficas, da chamada filosofia racional, e também da matemática, para poder entrar em medicina. E, portanto, quando entravam na Faculdade de Medicina, já tinham o domínio de todos estes saberes. E então matriculavam-se no primeiro ano, em matéria médica e arte farmacêutica,
Depois, o segundo ano era anatomia, operações cirúrgicas e arte obstetrícia. O terceiro ano, instituições médico-cirúrgicas. Quarto ano, os aforismos. O quinto ano, a prática de cirurgia e medicina. E o sexto ano, era o ano conducente ao doutoramento, era também o ano de mais prática de cirurgia e de medicina. Outro aspecto também bastante interessante e que é o seguinte: os alunos que frequentavam a Faculdade de Filosofia eram, sobretudo, alunos que a frequentavam com vista a ingressar na Faculdade de Medicina. Ou seja, a Faculdade de Filosofia servia como apoio à Faculdade de Medicina. Através de determinados documentos que tive a oportunidade de consultar e através dos próprios estatutos da reforma pombalina da Universidade, sobressai o seguinte: muitas vezes havia a discussão sobre se, e nas atas dos conselhos, sobretudo, isto sobressai com grande intensidade, se a Faculdade de Filosofia devia continuar autónoma ou se devia ingressar na Faculdade de Medicina. Se a Faculdade de Filosofia devia ter autonomia ou se a Faculdade de Filosofia deveria integrar-se na Faculdade de Medicina. E a justificação era esta: eles têm tão poucos alunos que querem ser filósofos por eles próprios, ou eles vão para a filosofia porque querem ir para a medicina, então a Faculdade de Filosofia devia continuar aberta? Esta questão é uma questão que estava em cima da mesa. É claro que a Faculdade de Filosofia continuou autónoma, a Faculdade de Filosofia continuou o seu trajeto, mas é só para vos dizer que esta questão foi uma questão que se colocou e que, a meu ver, tem que ver exatamente com esta relação eu não dizia eu não dizia de inferioridade, mas dizia uma relação de serviço que a Faculdade de Filosofia estava a prestar à própria Faculdade de Medicina. Outro aspecto interessante que tem que ver com a importância da reforma pombalina da Universidade, da Faculdade de Medicina para a dinamização desse espírito experimental. Desde logo, o hospital, como eu vos disse, o hospital escolar, que era um hospital para a realização das observações clínicas, do ensino prático, do ensino experimental, podemos assim dizer, da medicina, a observação dos doentes, a questão do teatro anatómico também, das autópsias, que era importante, embora haja algumas dúvidas sobre a construção do próprio teatro anatómico, como é que ele se estabeleceu, o sítio exato, como, quando, se isso obedeceu ao projeto inicial pombalino ou não, e depois do próprio dispensatório farmacêutico. Dispensatório farmacêutico que servia para formar os boticários, era a escola de boticários, era lá que se formavam os boticários pela Universidade de Coimbra, mas também era um local de investigação científica farmacêutica, era um local de produção de medicamentos para os doentes do hospital, e o dispensatório farmacêutico funcionava como uma botica pública, uma botica de serviço público. E pelos estudos que fiz, pela quantidade de medicamentos que seriam produzidos nesse dispensatório, eu fiz uma estimativa, esse dispensatório era efetivamente um local de grande produção de medicamentos para o hospital e para a comunidade, era podemos dizer, um referente da produção medicamentosa, e isto tem que ver exatamente com esse ensino prático e esse ensino experimental. Por outro lado, a questão da farmacopeia portuguesa. Já falámos aqui, noutros vídeos, da importância da farmacopeia, falámos da primeira farmacopeia portuguesa, mas com a reforma pombalina da Universidade de Coimbra foi introduzida a primeira farmacopeia oficial portuguesa. Este oficial significa o quê? Significa que as farmacopeias, a partir da publicação da chamada Farmacopeia Geral, 1794, primeira edição em 1794, que a partir daqui Portugal passava a ter uma farmacopeia oficial. Ou seja, os médicos teriam que prescrever por esta farmacopeia, os boticários teriam que produzir medicamentos por esta farmacopeia, o que não veio exatamente a acontecer, pois continuaram a publicar-se várias farmacopeias
particulares, não oficiais, mas este ponto é determinante. Vejam que a farmacopeia portuguesa oficial continua a publicar-se. Hoje, através do Ministério da Saúde, através do Infarmed, muitos países têm farmacopeias oficiais, mas a reforma pombalina da Universidade de Coimbra foi aquela mola que proporcionou existir em Portugal uma farmacopeia oficial. E isto acompanha todo o movimento europeu de farmacopeias oficiais que começam a publicar-se em diferentes países da Europa. Portanto, aqui a reforma pombalina da Universidade tem também um papel de vanguarda. Para terminar, eu gostava de fazer aqui algumas considerações que são as seguintes. Em primeiro lugar, muitas vezes relaciona-se, ou é vulgar relacionar-se, a reforma pombalina da Universidade de Coimbra com o ensino experimental. A reforma pombalina da Universidade de Coimbra é uma reforma muito mais complexa do que somente a introdução do espírito experimental e do ensino experimental na universidade. Basta ver os diferentes tomos, diferentes livros dos Estatutos Pombalinos de 1772 e todos aqueles livros resultantes do trabalho da Junta da Previdência Literária, portanto, todos aqueles trabalhos que foram publicados como preliminares dos Estatutos e da Reforma Pombalina, e todos os textos de arquivos, manuscritos, que tive a possibilidade de também consultar, para verificarmos que a Reforma Pombalina é muito mais complexa do que somente a introdução do espírito experimental. Volto a dizer, é considerada a reforma mais profunda de toda a história da Universidade de Coimbra. Esta reforma é uma reforma que é transversal a vários saberes, e o livro terceiro é o livro das Ciências Naturais e Filosóficas. E nela temos a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Matemática. Todas elas são consideradas ciências experimentais e filosóficas. E, portanto, estar a considerar também que a reforma pombalina das ciências experimentais se limita às ciências físicas, química, botânica, matemática, astronomia, ora bem, dizer que se limita apenas a estas áreas é, a meu ver, insuficiente. A reforma pombalina é muito mais do que isso. Tive a oportunidade de estudar ao longo de muitos anos e continuo a estudar a reforma pombalina, e cada vez estou mais convicto que a Faculdade de Medicina teve aqui um papel determinante como catalisador deste espírito experimental, como catalisador da reforma pombalina da Universidade de Coimbra. A Faculdade de Medicina foi um autêntico pivô, utilizando uma linguagem quase jornalística ou futebolística. A Faculdade de Medicina serve como pivô de toda aquela movimentação do ensino e do espírito experimental na universidade. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.